boa noite. Mais uma live. Vamos conversar hoje sobre tratamento diferenciado, né? Tratamento diferenciado para MEI, ME, EPP e equiparados. E nós vamos conversar hoje com o professor, Leonardo Mota sobre o tratamento diferenciado para a lei MEI, ME, EPP, né? Problema ou solução, né? Alguns acham que é problemático trabalhar com a lei 123 ou o tratamento diferenciado. Existem os defensores ferrenhos, né, do tratamento diferenciado como uma política pública que pode beneficiar pequenas empresas que estão ali iniciando os negócios, iniciando na vida, né, como pessoa jurídica. Isso poderia fomentar o desenvolvimento nacional sustentável. E nós vamos conversar hoje com uma das maiores autoridades nesse assunto, tratamento diferenciado para MEI-ME-EPP do Brasil, o professor Leonardo Mota. Assim que ele entrar aqui, a gente já vai chamá-lo para a gente conversar sobre esse que é um assunto bem espinhoso, né? Alguns concordam, outros não concordam. As críticas à 123, elas existem desde quando a lei ela surgiu, é isso? E nós vamos analisar, inclusive, os impactos positivos e negativos da utilização ou não desse normativo. Bom, vamos lá, deixa eu ver se o som está bom, imagem está bom, vocês estão me vendo. Boa noite para Diego, que trabalha ali comigo na IBSE, muito boa noite. Muito boa noite para o meu amigo Jarbas, lá do Tribunal de Justiça, não, lá do Tribunal de Justiça do Trabalho, se eu não me engano, de Mato Grosso do Sul, é isso? Mato Grosso do Sul. Quem mais aí? Abel Brasil, meu grande amigo Abel, que trabalha ali comigo na IBSE. Professor Leonardo Mota, e a gente vai então. Beleza? Professor Leonardo, tá aí, tá me ouvindo? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Aqui, beleza. Grande Luciano, se eu não me engano, lá de Ipojuca, né? Do IF de Ipojuca. Esperar aqui o professor Leonardo entrar. Olha aí. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, me vendo? E aí, meu amigo, tudo jóia? Estou ouvindo. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Eu tive uns 3 problemas hoje com o MEI-ME-EPP, falei, vou deixar para resolver à noite com o professor Leonardo. Opa! Vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Tive uns 3 problemas hoje, eu falei, rapaz, quem vai resolver isso aí para mim hoje é o professor Leonardo. Vou levar esse pepino para ele, esse abacaxi, para ele descascar. Né? Professor Leonardo. Meu amigo, meu som tá bom? Eu tô usando. Tá bom aqui o som? Você tá sem o fone? Sem o fone, tô falando direto com o celular. Tô tá ouvindo normalmente, Então, nesse seu iPhone 16 Pro Max, objeto de luxo, né? Amigo, você sabe que eu adoro Android. Grande professor Leonardo. Olha, acabou de chegar aí, foi a minha amiga Anete Lobato. Anete. Fui com ela agora no final de semana, na pós lá do IPOG, em Belém do Pará. A Anete é experientíssima na área de administração de contrato da Receita Federal, lá do estado do Pará. Sim, legal. Olha só, professor, estava conversando aqui, antes de o senhor entrar, sobre o assunto de hoje, tratamento diferenciado para MEI, ME-EPP e equiparados, né? Bom, eu não sei se ainda a gente precisa se apresentar, professor Leonardo. O que é que o senhor acha? É bom para os novos que não nos conhecem ou a gente já vai direto aqui? É bom, né? Fala rapidinho aí e a gente só... Beleza. Bom, meu nome é Abel Torcati, trabalho na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, também conhecida como EBSE. Já estamos aí há pelo menos 2013. Não, 2013, vamos para 12 anos, né? Esse ano vamos para 12 anos.
trabalhando aqui com planejamento de compras públicas, gestão de compras públicas, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Professor Leonardo, contigo. Meu amigo, pessoal, Leonardo Mota, sou paraibano, sou do interior da Paraíba, numa cidade chamada Patos, conhecida como a Morada do Sol, no Alto Sertão, mas moro desde 1990 em João Pessoa, a Jampa, que está bombando aí no turismo, né, meu amigo? No turismo 2025, Jampa está bombando. Sou servidor do Ministério Público Federal desde 1996, 2 de janeiro de 96. Já comecei o ano. E desde 97 trabalho integrando a comissão de licitação, só que a partir de 2011 assumindo a titularidade, hoje, atualmente, como nosso querido agente de contratação da nova lei de licitações e contratos, pregoeiro, supervisor de licitações e contratos, e como agente de contratação, como todo órgão pequeno, assumir também a responsabilidade de acompanhar todas as contratações diretas, dispensa, elegibilidade e realizar as dispensas eletrônicas. Então, está tudo essa parte de licitação, atuamos aí, acompanhamos daquela expressão que o agente de contratação tem lá do artigo 8º, acompanha o processo. Então, acompanha desde o DFD até quando chega para a supervisão de licitação elaborar o edital e executar a licitação. Ótimo. Bom, o assunto de hoje, professor Leonardo, tratamento diferenciado para 66PP. Eu sei que o senhor é uma das maiores autoridades no país nesse assunto, entende muito, já aprendi muito com o professor Leonardo sobre esse aspecto da compra pública. Vou hoje fazer o papel aqui do contrário, tá? Vou fazer. Eu sei que o senhor entende e é um defensor, inclusive, né? Eu não sou um grande fã da Lei 123, né, de 2006, mas está aí. A gente tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar com esse normativo, mas já me trouxe grandes situações complexas. Inclusive, a gente vai debater hoje à noite. Lei 123 de 2006, que estabeleceu ali o regime jurídico, né, das microempresas e empresas de pequeno porte e equiparadas, né? E eu já queria começar com essa pergunta, professor Leonardo. Equiparadas, o que é que está equiparado, então, a MEEPP? Lá no próprio texto da lei, né, ela traz cooperativas, o próprio MEI, né, equiparadas, né? Então, é um rol que está lá na própria lei. As cooperativas também são equiparadas. Cooperativas também, Eu não sei decorar o texto que está na lei, mas se a gente olhar aqui rapidamente, sim, ela tem no início da lei, lá no preâmbulozinho da lei, ela fala um rol considerável de empresas que são beneficiadas, né? Sim, pelo tratamento diferenciado. Exatamente, entendeu? Além do próprio MEI, que é considerado como microempresa, né? Então, é importante se atentar para esses benefícios aí e para as empresas envolvidas. Esses detalhes. E aí o detalhe importante... Lembrar que especificamente para a lei é enorme, né? A lei, na verdade, ela não trata especificamente apenas do tratamento diferenciado, mas ela é o estatuto da empresa de pequeno porte, né? E aí lembrar que o tratamento diferenciado está ali entre os artigos 42 e 48, e sendo o artigo 49 o artigo onde você traz a exceção. Quando você não for aplicar, você olha para o artigo 49 e aí você justifica a não aplicação da lei. Mas o benefício está ali no 42 a 48. 42 a 48. Ótimo. Bom, e o artigo 4 da Lei 14.133, assim como a Lei 13.303, já de início começa dizendo: aplicam-se às estações de contratos disciplinadas por essa lei as disposições constantes ali na Lei 123. Então, tanto a Lei 13.303 quanto a Lei 14.133, ou seja, o regime jurídico das estatais e empresas públicas, e também o regime geral de compras e contratações, trazem essa exigência de que que a Lei 123, nos seus artigos 42 a 49, sejam observados. E, recentemente, eu participei de um evento, professor Leonardo, com o professor Renato Fenili e um palestrante de Portugal, especialista em compras públicas na União Europeia, e
ele explicou que na União Europeia, no sistema de compras públicas da União Europeia, não existe tratamento diferenciado para MEPP. Todo mundo concorre no mesmo nível, no mesmo patamar. E que não existia esse tipo de diferenciação. Aqui no Brasil, para a gente ser um pouco mais, descer mais a fundo para entender a origem de instrumentos como esse, a Lei 123, na verdade é que a licitação pública brasileira, a compra pública, ela é utilizada muitas vezes como uma forma de instrumentalizar, de impor a vontade do Estado na instrumentalização de uma política pública, né? Por exemplo, no mesmo rol de tratamento diferenciado para a MEPP, nós temos no artigo 25 da Lei 14.133 a exigência de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica naquelas contratações com dedicação exclusiva de mão de obra. O inciso 3, se eu não me engano, fala disso, e o inciso 2, se eu não me engano, fala de egressos do sistema penal. Recentemente, nós tivemos a normatização está no artigo 26 da Lei 14.133, agora me fugiu a memória, que trata do tratamento diferenciado para produtos feitos com tecnologia brasileira, desenvolvida no Brasil. Eu esqueço agora o nome, tem um nomezinho, daqui a pouco eu me lembro. Eu me lembro porque eu estou procurando aqui na lei, viu? Daqui a pouco eu me lembro, né? Então, a gente tem margem de preferência. Lembrei agora, porque eu achei aqui. Ó, margem de preferência. Então, todos esses institutos, margem de preferência, tratamento diferenciado, reserva de cargos para mulheres vítimas de violência e egresso do sistema penal, lance em quantitativo inferior previsto no edital, que está ali no artigo 82 da Lei 14.133, tudo isso são formas de o Estado impor a políticas públicas, né, ligadas ali ao inciso 4 do artigo 11 da Lei 14.133, que diz que um dos objetivos do processo licitatório é o desenvolvimento nacional sustentável, né? Agora, para além disso, né? A própria Constituição, especificamente com relação à microempresa e empresa de pequeno porte, a nossa Constituição, ela traz que as compras públicas vão trazer um tratamento diferenciado ao microempresário, né? Então, se você partir, a nossa Carta Magna já incorpora exatamente isso que você está falando. Sim. Né? Já vem da Constituição. Sim, sim. Então, é uma forma é uma filosofia, né, de trabalho aqui brasileira, de utilizar o poder de compra do Estado, o grande ganho de escala, né, que o Estado tem ao comprar muito. Um dos motores, né, da economia é a compra do Estado, inclusive é uma das métricas utilizadas na soma do PIB, né, para chegar ao valor do PIB. Então, você tem ali como um grande motor da economia o poder de compra do Estado, e o Estado utiliza isso como forma de desenvolver. Agora, qual é a minha crítica? E já entrando aqui, eu vou ser o papel contrário, eu já disse de começo. Qual é a minha crítica? Uma das primeiras críticas é que eu não vejo, professor Leonardo Mota, um monitoramento da implementação dessa política para se ter realmente dados, para se comprovar que isso está gerando realmente benefício para o desenvolvimento do país, né? Então, eu não vejo, se existe, eu peço perdão, e alguém me mostra onde é que está esse monitoramento, mas eu não vejo esse monitoramento para dizer assim, olha, estamos utilizando tratamento diferenciado e isso está trazendo benefício para a população. Qual é a sua opinião sobre isso, professor Leonardo? Eu penso o seguinte, eu penso que, exatamente, a lei complementar como outras, né, que vem trazer um tratamento diferenciado, especificamente a lei complementar 123, que traz objetivamente o tratamento, é tanto que a nova lei, como você bem falou, né, o artigo 4º diz, aplica-se, né, a lei complementar 123, eu vejo que o impacto dela, principalmente, é para as compras mais regionais locais. Né? Se nós pensarmos que licitação agora, ainda mais com a lei de licitações, vão ser eletrônicas as compras públicas. Né? Antes você tinha ainda o convite, onde você tinha a prefeitura a Câmara Municipal poderia chamar aquele pessoal da região, compras pequenas, compras menores, não tinha concorrência.
com empresas de fora. Então, você via muito impacto isso aí, e agora mais do que nunca. Por quê? Porque exatamente por ser eletrônico, o impacto que as licitações eletrônicas terá em municípios onde antes não chegava compra eletrônica, não tinha, e só tinha grandes empresas, agora vai ser enorme. Então, eu vejo a lei complementar, assim, positivo nesse sentido. Aquele microempresário que, por exemplo, agora nós temos a dispensa de licitação em razão do valor, agora com 62 mil para as compras, né? E 125 mil para obras civis de engenharia, e que, se você pensar, um dos primeiros diferenciais e benefícios da lei, compras com até 80 mil reais. Quem participa exclusivamente? MEPP. Então, em regra, agora, pela lei de licitações de contratos, todas as dispensas de licitação, que em razão do valor para compras, que está ali na faixa no limite 62, todas vão ser exclusivas para a MEPP. Eu vejo que isso para compras de município, compra de câmara, locais onde você não tinha esse impacto, é vantajoso. Eu acho que é vantajoso. Entendeu? Por quê? Porque agora é eletrônico. Então, aquele município que, de repente, não tinha uma grande empresa vindo fornecer material médico hospitalar, material de manutenção predial, ou até mesmo algum serviço de engenharia, agora sendo eletrônico, vai correr o risco daquele pequeno empresário que vendia para aquele município ali apenas e não tinha condição, de repente, de ampliar seu mercado, agora ele vai estar competindo por de fora porque é uma licitação eletrônica. O que eu vejo que falta vamos dizer assim, capacitação, não apenas da administração pública para trabalhar com compras públicas. O que falta é fomento por parte do governo, de repente, por exemplo, trazer o SEBRAE, que tem uma abrangência enorme, né? Fazer com que o SEBRAE capacite mais ainda fornecedores, para que aí sim os fornecedores possam não apenas ter o benefício da lei complementar e ganhar as compras, mas prestar o serviço adequadamente. Né? E aí, quando é que eu vejo assim, o fomento, o retorno disso? Imagina que aquele empresário, ele devidamente capacitado, começa a vender com mais qualidade, com mais eficiência para a administração pública, agora de forma eletrônica, com o benefício do tratamento diferenciado e com a visão ampliada de empresário que quer crescer. Olha aí, vai gerar mais emprego, vai gerar mais impostos e tributos para aquela região, ele possa, por meio das compras eletrônicas, utilizando o tratamento diferenciado, sair da caixinha do convite. Né? E se você pensar lá no convite, no velho convite, agora ele tem a oportunidade de sair. Né? Então, eu vejo com positivo, né, para esse tratamento diferenciado nesse sentido. Né? A sustentabilidade social, porque por causa dessa possibilidade do fornecedor gerar mais emprego, se ele for devidamente capacitado, mas com essa condição. Não basta nós termos legislação que dá benefício. A gente tem que ter também formas com que os empresários possam exatamente utilizar corretamente e prestar o serviço adequadamente. E não simplesmente utilizar dali para ganhar a licitação e, de repente, não ser tão eficiente por não ter por trás alguém que capacite. Né? Isso. E aí isso traz algumas consequências, né? Um pouco complicadas para organizações públicas. Da quantidade de itens que eu e a minha equipe, né, temos que comprar todos os anos, uma grande quantidade, obviamente, é vendido por MEPP, e isso, aí eu não sei se é porque a grande quantidade é por meio de MEPP, mas a grande quantidade de empresas que sofrem algum tipo de punição no meu órgão, ou que nesse momento estão com processos de apuração de irregularidade abertos, são MEPP. Né? Então, talvez exatamente por isso, porque olha só, as empresas se preocupam em ganhar a licitação, mas não se capacitam para prestar o serviço. Nós estamos falando de você, de um EBSER, né? Um EBSER que compra aí milhões, quer dizer, olha a oportunidade que o fornecedor teria para ganhar a licitação, fornecer corretamente, ter equipe capacitada e estrutura. Mas muitas vezes acontece isso. Ganha por ganhar e depois não consegue prestar o serviço. Então veja que assim, de certa forma, não é culpa da lei, né? Não é culpa da lei, é culpa
de quem utiliza a lei. Isso. Né? Mas o gestor público, ele por ser obrigado, né, a utilizar, já que eu tenho ali no artigo 48, 2 deverá e 1 poderá, né? São 2 deverás. O deverá 1 é o do inciso 1, é deverá realizar a licitação exclusiva nos itens de até 80 mil. E aí eu tenho o poderá, que é poderá exigir a subcontratação de meio EPP. E eu tenho o terceiro item, que é o deverá, que deverá a cota reservada, né? Deixar ali uma cota reservada. Então a gente fica em uma situação complicada, porque eu preciso trabalhar, né, com esses aspectos da lei, preciso colocar em prática, mas o tempo de reação da administração pública, professor Leonardo Mota, ele não é rápido. Então, olha só, eu passo 5, 6 meses fazendo um processo de planejamento, mais um mês ali para fazer o processo, a fase de seleção do fornecedor, entre publicação do edital, os prazos de impugnação, recurso, julgamento da proposta, amostra, vai amostra, vem amostra, elimina esse, chama o próximo, a fase de negociação, habilitação, vamos colocar aí 1 mês e meio. Aí eu recebo o registro ali, o item homologado, vou pedir. Já foi-se aí então 6, 1 mês e meio, 7 meses e meio. Na hora que eu peço, o que é que o fornecedor diz? Ah, eu quero trocar a marca. Isso. Ah, meu preço já não dá mais. Eu quero um reequilíbrio. Agora, no decreto 11.462, a gente nem vai mais discutir a questão de revisão, mas existia essa discussão anterior, né? Mas aí eu já quero um reequilíbrio sem ter o direito ao reequilíbrio, ou uma revisão sem estar dentro dos termos da revisão. E aí o fornecedor ele simplesmente diz assim, não vou te fornecer. E aí, veja só, na minha realidade, a gente conseguiu estruturar uma área de apuração de regularidade contratual, que eu tenho lá as pessoas prontas para isso. Na hora que o fornecedor não cumpre, a gente já inicia o processo de apuração de regularidade contratual. Mas veja só, professor Leonardo Mota, o senhor sabe a realidade de muitas prefeituras do interior, de muitas prefeituras de cidade grande mesmo, de estados e até de órgãos da administração pública federal direta, que em teoria teriam mais recursos, que você não tem perna para estar abrindo processo de apuração de regularidade direto. O processo de apuração de regularidade contratual ou de uma ata, ele consome bastante energia organizacional. Então, aquela energia organizacional que eu poderia estar melhorando meus processos de planejamento, que eu poderia estar gerindo melhor os meus contratos, a minha ata, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo processo de apuração de regularidade contratual e, veja só, não é qualquer pessoa que abre o processo de apuração de regularidade contratual. Ela tem que entender da lei, ela tem que entender de dosimetria da pena, tem que entender vários aspectos de legalidade, entender dos atos do processo administrativo, da lei 9784, me corrijam se eu estiver enganado. Ou seja... E movimenta toda a máquina, né? E movimenta toda a máquina. Por mais que tenha um responsável, mas movimenta toda a máquina. Fiscal da contratação, fiscal da ata, gestor da ata, gerente da ata. E depois que eu faço tudo isso, professor Leonardo, depois que eu faço tudo isso, ainda que a empresa seja punida, isso não resolve o meu problema do desabastecimento. O desabastecimento continua lá. Eu tenho que trabalhar em paralelo, né? Eu tenho que continuar os processos do calendário de licitações, lá que a gente fechou com a área de compras, né, de licitações. Está chegando o momento de eu iniciar eles, então eu preciso iniciar esse processo ordinário. Eu preciso relançar aquele processo que eu fiz, mas o coleguinha não me entregou, porque é isso que vai resolver o abastecimento, e eu preciso trabalhar no processo de apuração de regularidade contratual. Então, você veja que eu preciso de uma estrutura à parte só para eu conseguir trabalhar com a Lei 123. Às vezes eu penso, olha, será que o legislador, quando trabalhou na criação dessa lei, quando normatizou esse elemento constitucional, como o senhor mesmo falou, será que isso foi levado em consideração? Será que essa política pública está sendo monitorada para ver se isso realmente, de fato, está trazendo desenvolvimento para o país? Então, a gente precisa discutir esses pontos, né? Que eles são, por outro lado, existem bons fornecedores, ótimos fornecedores, que agora, inclusive com a possibilidade de prorrogação de uma ata, poxa, esse fornecedor bom está entregando direitinho, por que é que eu vou licitar novamente? Vamos prorrogar essa ata para a gente continuar com esse bom fornecedor, né? Então, é uma situação que te deixa muitas vezes desconfortável, porque se você não utilizar, você precisa trazer uma justificativa. Eu sei que existem as possibilidades justificativas na lei, ali na 49, no artigo 49, mas as empresas impugnam, porque a gente não... né? Eu já recebi impugnação, inclusive recentemente. Olha, você não deixou o tratamento diferenciado, tá? E a gente falou, não, mas está aqui a justificativa.
Então, é um elemento de preocupação a mais na fase de planejamento de compras públicas e que traz mais trabalho para o pregoeiro também, porque quando você trabalha com a conta reservada, você tem que julgar 2 itens. Né? Você tem que trabalhar com 2 itens, então você duplica o trabalho do pregoeiro. E isso, então, se você... Eu costumo dizer que, em média, um pregão ali de 50 itens, você vai ter pelo menos 75 análises, né? Pelo menos 75 você vai ter. É muito difícil você fechar 50 itens na primeira vez. Analisou, já fecha, e você vai ter 75 análises. Então, se você tem 50 itens com 50 cotas reservadas, você vai para 200 análises brincando. Entendeu? Brincando. Então, é algo que a gente precisa ter estratégias para cumprir a legislação, mas isso veio para contribuir com o desenvolvimento nacional sustentável e é possível que em algumas situações a gente esteja prejudicando o desenvolvimento nacional sustentável. Como trabalhar, professor Leonardo Mota, nesse cenário desafiador que eu acabei de construir aqui agora? Assim, eu falo sempre o seguinte, compra pública, licitação, não tem como a gente adivinhar o próximo passo, né? A gente tenta planejar da melhor forma possível, com base na legislação, como você mesmo citou o exemplo, né? De repente, justificar de alguma forma a não adoção de alguma regra, no caso de tratamento diferenciado, em virtude, de repente, até do histórico, né? De repente, do mercado, do objeto, nesse sentido. Mas, assim, eu penso que, repetindo o que eu tinha falado lá, o que nós vemos mais é o despreparo do microempresário, não que os grandes empresários também não tenham despreparado, até que a gente vê aí pelo Brasil afora corrupções e corrupções e não são de microempresários, né? São de grandes empresários, né? Prejudicando aí as compras públicas, né? Mas eu acho que é isso. É um cenário onde eu particularmente, a curto prazo, não vejo solução. A longo prazo, eu acho que a única forma de alguma forma, não só ter a legislação para que nós apliquemos nos editais, porque somos obrigados a aplicar, e eu vejo com algumas situações positivas, mas deveria ter também a possibilidade de capacitar os fornecedores para atuar e para vender corretamente para a administração pública. Eu acho que é o caminho. Nós vemos muitos eventos, e temos curso, né? Nosso curso aí em João Pessoa, agora 17, 18, 19 de fevereiro, formação de agente de contratação e equipe de planejamento, né? Tratando a equipe de planejamento, ensinando os servidores que tratam na fase de planejamento e na fase externa com contratação direta, mas nós vemos pouca capacitação e poucos fornecedores interessados em se capacitar do lado deles. Eu vejo que o caminho a longo prazo é capacitação. Fora isso, eu sinceramente não tenho muito o que fazer. Assim, nós, da administração pública, temos que exigir isso aí. E aquela história que você falou bem, aqueles órgãos que tiverem perna para instruir processo para apurar e, se for o caso, sancionar, fazê-lo. Quem tem perna tem que fazer para auxiliar os menores que não têm perna, porque só dessa forma é que você vai conseguir, de repente, educar. Eu sempre digo assim, nós temos na lei, né, advertência, multa, impedimento de licitar e idoneidade. Tá? E eu vejo que a advertência não serve de nada. Né? Quando você multa, que mete no bolso, o cara vai dizer, opa, peraí, tem alguma questão. Tá? E outra coisa que é importante também, eu penso que capacitar fiscal de contrato, gestor de contrato, gestor de ata, né? Não só na questão legal de exigência, mas de relacionamento, né? No lado interpessoal, né? Relacionamento interpessoal para quê? Para saber tratar o fornecedor, que de repente ele já sabe que o fornecedor vai escorregar e não vai cumprir. Né? Então, acho que o caminho é esse. Infelizmente, a curto prazo não vejo, não. A longo prazo teria que ser isso. O fornecedor também procurar se capacitar. Isso mesmo. Mandar um abraço aqui para o professor Saulo, né? Sim. Professor Saulo entrando também. Um abraço, professor Saulo, lá de Manaus, Amazonas. Né? Estive lá com ele, me levou por um tour em Manaus, comemos um tacacá delicioso na Praça do Teatro de Manaus. Professor Saulo. Olha só, professor, uma dúvida para quem trabalha na fase de planejamento,
e é claro que isso é visto mesmo pelo agente de contratação ou pelo pregoeiro, mas o pessoal da fase de planejamento tem muita dúvida sobre o empate ficto. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona o empate ficto. Tem uma parte que é 10%, tem uma parte que é 5%. Como que funciona e em que fase do processo licitatório esse direito do MEPP ele é aplicado? O sistema já traz isso de forma automática? O pregoeiro pega uma calculadora? Como é que acontece? O empate ficto ocorre quando, após a etapa de lance, então fala-se após a etapa de lance, já que o rito da nova lei, o artigo 17, o rito padrão, né, a regra padrão a elaboração, a apresentação do edital, né, divulgação, a apresentação de propostas e lance, depois a etapa de julgamento. Então, o empate ficto ocorre quando, após a etapa de lance, o primeiro colocado não é ME, EPP, não está enquadrado na Lei Complementar 123. É a primeira coisa que tem que se observar. Né? E aí, o que vem em seguida? Dependendo da modalidade, a Lei Complementar fala que quando for pregão, então, se o primeiro colocado não é uma microempresa, existe no pregão, naquela sessão pública de pregão, uma proposta com valor até 5% acima da primeira, que não é microempresa, e essa proposta é microempresa, então isso aí ocorre empate ficto. Nas demais modalidades, e aí na nova lei, a concorrência, diálogo competitivo, será de 10%. Então o empate ficto é exatamente isso. E tantas quantas empresas tiverem. Né? Então, se você tem, por exemplo, lá, um valor de R$100 mil, como sendo a primeira colocada após a etapa de lance, e essa proposta com R$100 mil, ela não é de uma microempresa. E aí, respondendo a segunda pergunta, os sistemas já estão automatizados para já observar esse intervalo mínimo de lance e convoca, se houver uma microempresa, para que aquela microempresa apresente, no prazo de 5 minutos, o que eu chamo de lance vencedor. Então, o microempresário vai ter 5 minutos para, de repente, dar um lance de R$ 99.999,99, né? Baixar 1 centavo e tomar a vez daquela empresa. Então, o empate ficto é exatamente isso, né? E que é muito importante, pegando o seu gancho do começo, é um deverá, não é um poderá. Por isso que os sistemas já estão configurados, porque é uma regra que deverá acontecer nas licitações. Mas o lance que ele tem que dar, que pode ser, por exemplo, 1 centavo menor, é em relação ao lance dele já registrado ou o lance vencedor da empresa que não tem direito ao tratamento diferenciado? É o lance vencedor, para que a proposta dele na etapa de julgamento seja a da vez seja julgada. Então, ele vai dar um lance abaixo, nesse meu exemplo, de R$100 mil. Se por acaso imagina que ele seja a segunda colocada com 102 mil, e o sistema convocou, e de repente ele verifica que ele não tem condição de chegar. Se tiver uma próxima de 103 mil, o sistema vai verificar também. Se for microempresa, o sistema vai convocar, vai dar 5 minutos para essa também, e só vai valer um lance se ela der um lance, pelo menos 1 centavo abaixo da primeira colocada, que é exatamente a vantagem que ela vai ter, né? É o empate ficto, que não é um empate real, e aí com isso, quando o sistema passar para a etapa de julgamento, ela será a proposta da vez que vai ser analisada. Pronto, mas isso aí ocorre naqueles objetos ou naqueles itens nos quais o tratamento diferenciado não foi aplicado, naquele que está para ampla concorrência, é isso? Ampla concorrência. O que nas licitações exclusivas para MEPP, R$80 mil, como todas são MEPP, não existe empate ficto. O que pode acontecer é um empate real, lá do artigo 60, e aí já é outra regra. Né? Imaginando, por exemplo, no modo de disputa aberto e fechado, onde a última etapa é fechada com a proposta sigilosa, o que pode acontecer em uma licitação exclusiva, onde só tem MEPP, é um empate real, que é o empate do artigo 60. Né? De repente, um MEPP sigilosamente dá um lance de 100 mil, a outra MEPP sigilosamente dá um lance de 100 mil, e aí quando encerrar a etapa de lances, você vai ter empate real, onde você vai ser jogado lá para o artigo 60, onde o que é que vai acontecer? As empresas vão ser convocadas inicialmente para já dar um novo lance, novamente em 5 minutos. Mas isso não é por causa do empate ficto, é por causa do empate real. Professor, eu queria só corrigir um erro meu aqui, que eu falei que o professor Saulo morava em Manaus, mas eu me confundi. É o professor Ulisses que acabou de entrar.
Acabei de. Acho que eu compliquei a vida do professor Saulo. Professor Saulo, me perdoa, viu? Errei. É o professor Ulisses, que acabou de entrar, que mora em Manaus e me recebeu muito bem lá em Manaus. Perdão, professor Saulo. Professor, então quer dizer que, ainda que aquele item esteja para ampla concorrência, existe ainda essa possibilidade de o MPP ganhar devido ao empate ficto. É isso mesmo? Isso, E a Lei exatamente. 14.133, a Lei 123, ela traz alguma possibilidade de afastamento desse empate ficto? Na verdade, a lei traz lá no artigo 49 o afastamento de qualquer regra de tratamento diferenciado, né? Então, o artigo 49, por exemplo, o primeiro inciso, se você não comprovar que existem pelo menos 3 microempresas, empresas de pequeno porte, regionais ou locais que consigam executar aquele objeto, o seu edital, e você disser assim, não vai trazer empate ficto, você vai justificar com base no artigo 49. Inciso segundo, né? Se não for vantajoso ou complexo. Então, qualquer dos benefícios da lei complementar, inclusive empate ficto, ele pode deixar de existir se por acaso, por fundamento do artigo 49, você dizer, olha, para isso aqui não tem. Mas Né? quando eu afasto esse tratamento diferenciado, como existem várias possibilidades de tratamento diferenciado e um tratamento simplificado, se eu não me engano, que é aquela questão do documento, quando tiver vencido, eles ter um tempo, não é isso? Quando eu afasto tratamento diferenciado, eu tenho que deixar claro qual é o tratamento diferenciado que eu estou afastando, ou quando eu digo está afastado tratamento diferenciado, já engloba todas as possibilidades. Eu entendo que está englobado todas as possibilidades. Eu entendo que o artigo 49, ele não traz específico de que você tem que determinar qual o afastamento. Eu acho que ele afasta todos. E, em regra, afastaria todos, tá? Mas, olha, um exemplo. Mas eu acho que, a depender do estudo técnico preliminar, que você é mestre, né? Eu acho que o estudo técnico preliminar pode defender algum afastamento específico. Por exemplo, imagina lá um objeto que você está licitando, um bem divisível, não é? E esse bem divisível, se você dividir ele naquela cota de até 25%, e, por exemplo, ganhar 2 fornecedores com marcas diferentes, de repente um certo sistema que depende daquele equipamento, daquela coisa que você está comprando, o sistema não funciona. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai adotar o tratamento diferenciado, específico da questão divisível. Da cota reservada, mas vejam, isso da cota reservada. Mas vejam, isso aí está no inciso 2º do artigo 49, quando houver um prejuízo ao complexo conjunto objeto. Veja que, nesse caso, eu trouxe o quê? Um afastamento de um tratamento específico. Eu posso dizer, não, o empate ficto continua, a regularidade fiscal continua. Então, eu acho que pode ser amplo, você não trazer regra nenhuma no edital, o edital não ter a regra nenhuma do tratamento, ou você trazer, justificando, com base no artigo 49, que diz, olha, para esse caso específico, não vai ser adotada a cota exclusiva, entendeu? Entendi. Então, acho que é possível as duas situações. Nesse caso, então, professor, quando o pregoeiro ele vai cadastrar esse processo licitatório no Compras Gov e ele enxerga ali, então, ele lê o termo de referência e lá está escrito afastado do tratamento diferenciado e a justificativa constante no estudo técnico preliminar. Existe alguma forma diferente de atuação dele? Na hora que ele vai cadastrar, ele olha, tem tratamento diferenciado ou não e ele toma alguma decisão em relação a isso na hora de cadastrar o processo? Tem. Lá no cadastramento da licitação, o Compras, ele tem lá a opção referente à lei complementar. E aí ele pergunta, benefício inciso 1, 2, 3. Ele fala lá, ou então você clica lá e não se aplica. Você colocando não se aplica, ele não vai ter tratamento nenhum. Por exemplo, quando você está cadastrando um objeto que o valor total é abaixo de 80 mil, automaticamente ele aparece para você o tratamento do inciso 1º do artigo 48. Ele já deixa lá. E aí, se você não for adotar esse tratamento, que você muda para não se aplique, quando você salva o item pergunta a você, tem certeza que não vai adotar o tratamento exclusivo, já que esse item é até 80 mil? Então, o sistema, você configura o sistema para que isso aí não ocorra. Entendi. E aquele tratamento simplificado em relação à qualificação econômico-financeira, o sistema tem que fazer algum cadastro? Ou isso ocorre naturalmente, o pregoeiro já sabe e atua dessa forma? O da econômico
financeira, qual? Do balanço? Qual? Não, da regularidade, né? Da regularidade fiscal, não é isso? Não, isso aí como não é sistema, é habilitação, a fase da habilitação, e é o seguinte, como é que funciona? No pregão, né, o pregoeiro vai olhar o SICAF, se estiver usando o Compresnet, ou vai pedir, ou vai consultar as certidões de regularidade fiscal. O edital é que você vai vir a regrinha, e aí, logicamente, é uma ação do pregoeiro, no momento da análise da habilitação, verificou que a empresa está com a... Vamos citar um exemplo. Imagine que eu estou lá analisando a proposta do ME para um determinado objeto e com todo o tratamento diferenciado no edital, e eu verifiquei que a certidão da Receita Federal dele está vencida. Tá? Olhei o SICAF, tem a mensagenzinha no SICAF, porque o SICAF aplica automaticamente a Receita Federal, e você diligencia na Receita e informa lá que não é possível emitir a certidão. É uma questão, um procedimento, vamos dizer assim, braçal do pregoeiro. O sistema não está automatizado para inabilitar ou conceder prazo. E o procedimento do pregoeiro informa que a empresa é vencedora, só que suspende a sessão antes da fase recursal, concede o prazo de 5 dias úteis, remarca a sessão e fica aguardando a empresa regularizar. É braçal o procedimento. Entendi. E se eu cadastrar no sistema, então, não terá a opção, não vai ter tratamento diferenciado no momento que o senhor acabou de explicar. Ainda assim, o empate ficto, ele está no sistema funcionando? Aí está um detalhe. Não é? O Compresnet hoje, ele permite você não trazer os benefícios de exclusividade para 80 mil, cota de visível, subcontratação. Mas o Compresnet hoje eu desconheço, e assim, a gente usa bastante o Compresnet, faz oficinas de simulação. O Compresnet, não cadastramento da proposta, não tem como você excluir o empate ficto. Poxa, então essa é uma informação importantíssima, viu? Eu não sabia disso aí, professor. Não sabia disso aí. Não tem como você configurar lá na questão do empate ficto. Não tem como você dizer assim, não vai ter empate ficto. Entendi. Vamos responder a pergunta aqui do Fábio Gaudêncio. Ele colocou o seguinte: professor, sobre o empate, ele se aplica quando há duas empresas enquadradas como EPP, uma sendo da localidade e outra sediada regionalmente, em que ambas têm benefício segundo a LC 123? Não, eu acho que não é esse o critério de julgamento aqui, se vai ou não se aplicar, né? Esse empate aí que ele está falando, foi o que eu até comentei agora há pouco, aí não é um empate ficto. Aí não existe empate ficto, porque são duas empresas enquadradas como lei complementar 123. Se existe um empate com relação a preço, então as duas 100 mil em 100 mil é um empate real. Aí o tratamento, Fábio é o querido aqui de João Pessoa, a gente está sempre conversando aqui no Instagram, competentíssimo, profissional competentíssimo, meu amigo. Seja bem-vindo aí. O empate aí não é um empate ficto. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um ME com 100 mil reais e da região, local, seja o que for, e uma outra com 102 ME, se você não tiver, Fábio, a regra da regionalidade, porque aí já é outra regra, né, professor Maior? Aquela regra onde você trará no edital que beneficiará aquelas empresas com valor até 10% acima da primeira, caso ela seja regional e local, aí sim, aí você vai ter um diferencial. Mas se você não tiver isso no edital, não se considere empate ficto. Entendi. Uma outra pergunta aqui, hortas pimentas. Pode ser fornecedor, né? Hortas pimentas. Professor, procede que o sistema compras ainda não está parametrizado para a real aplicação da cota de 25%, uma vez que não admite item reservado superior a 80 mil? Entendeu a pergunta, professor? Não, entendi. Primeiro, dar um abraço aqui para o nosso amigo Danilo Falcão. Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Não, assim, ó, hortas, o compras, ele já estava antes parametrizado, sim, para a cota de 25%. Né? Como é que funciona? No momento do cadastramento do item, se for um bem divisível, e você colocar a opção, o benefício 3, o sistema ele abre uma telinha, ele abre campos
para você informar qual é o percentual daquele item será exclusivo para a MMPP. Então, pelo menos o compras.gov já estava de antes e continua ainda parametrizado. Agora, o seguinte, tem que lembrar que para superior a 80 mil. Se for dentro de 80 mil, ele não há porque é exclusivo. Tá? Agora, pegando o gancho dele aí, tem um detalhe que é importante. Aí sim que eu vou falar agora. Há um defeito uma não implementação do compras. Qual é o problema com relação à cota hoje no compras? É o seguinte, veja só. A lei complementar não fala isso, né? Mas o decreto federal 8.568 de 2015, ele diz o seguinte: se numa licitação eu tiver cota de 25% e cota ampla concorrência e não houver vencedor na cota exclusiva, eu posso adjudicar o objeto à cota de ampla concorrência. Então, imagina, na cota de 25%, tem empresa A, B, C, D e E. E aí, o que acontece? Foi fracassado. Imagina que foi fracassado. Ou foi inabilitado, todo mundo foi o desclassificado. Aí, o que é que eu posso fazer? O que é que o decreto permite? E aí, logicamente, os editais trazem essa regra. Eu posso simplesmente adjudicar os 25% ao cara que ganhou 75%. Essa é a legislação. Só que o compras você não consegue fazer atualmente. Por quê? Porque no compras, cada item é entendido como uma licitação. Cada item tem fase de lance, cada item é etapa de julgamento, cada item tem adjudicação. De forma que se o licitante não tiver aqui na cota, você não consegue adjudicar a cota reservada para o licitante que não esteja dentro da cota. Imaginando que a cota teve empresa A, B, C, D e E, e quem venceu a cota de ampla concorrência é a empresa F, que é microempresa, mas não participou da cota. Então, você não tem como, no compras hoje, no sistema, adjudicar a uma empresa que não esteja dentro daquela cota. E aí você tem que gerar alguma coisa por fora, botar no processo, e aí, entendeu? Fazer de outra forma, porque atualmente o compras não permite. Ótimo. Professor, vamos falar um pouco do nosso treinamento? Mês que vem? Vamos lá. João Pessoa, nós teremos Me ajuda, professor, perdi as contas. 9ª turma? 10ª turma? Nona turma. Já estamos na 9ª turma. Isso. O treinamento tem sido um sucesso e nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre cota reservada, sobre tratamento diferenciado para MMPP, para você, agente público que trabalha na fase de seleção do fornecedor, que trabalha na fase de planejamento. São 24 horas intensas de muito conteúdo. Estudo técnico preliminar, plano de contratações anual, documento de formalização da demanda, termos de referência, pesquisa de preços. Agora, com novidades, nós vamos trazer muito forte inteligência artificial, conteúdo muito intenso de inteligência artificial para você que quer trabalhar com a fase de planejamento com inteligência artificial. Professor Leonardo, o senhor vai falar alguma coisa sobre contratação direta ou é em outra oficina sua? Não, vamos falar de contratação direta, formalização do processo de contratação direta, artigo 72, vamos capacitar, como capacitamos demais colegas, né? Temos mais de 400, né? 400 pessoas treinadas. 400 pessoas, colegas capacitadas a trabalhar com a nova lei. Falaremos sobre a fase externa da licitação, execução da licitação, com discussões, dentre elas essas que nós estamos trazendo aqui. Formalização do processo de contratação direta, o artigo 72, vamos detalhar como você vai instruir seu processo, trazendo logo, logicamente, discussão, né? Hipótese de elegibilidade, as principais hipóteses de dispensa, além dos procedimentos auxiliares. Vamos falar de registro de preço e vamos falar de credenciamento especificamente. Ótimo. Então, assim, para se inscrever, você pode ir no meu link da bio, no link da bio do professor Leonardo Mota, ou no link da bio do perfil da Nano Capacitações. Olha aí, quase que eu esqueço, misericórdia. Nano Capacitações, tá? Vai no link da bio, que você vai direto para a página de inscrição. Se for pessoa física, divide aí no cartão. Se for por órgão público, a gente aceita nota de bem, manda toda a proposta para que vocês possam fazer a instrução processual, mas corre que já é daqui a pouco, né? Dias 11, 17, 18 e 19 de fevereiro, no Atlântico Praia Hotel, lá ali na Orla do Cabo Branco, com toda a estrutura. Quem está aqui assistindo, já tem alguns colegas que estão assistindo aqui a gente, já que fizeram já a turma. Tivemos colegas que já fizeram 2 vezes, viu, professor Admael?
já vieram 2 vezes, então os colegas estão vindo agora novamente, porque toda a nossa turma tem sempre algo novo. Né? Então, essa é a ideia do nosso curso. Não é o mesmo curso. Toda turma tem algo novo. Isso. Bom, vamos continuar aqui sobre o tratamento diferenciado? Seguinte, professor, quais são as possibilidades? Eu sei que está ali no artigo 49, né? Quais são as possibilidades de afastamento do tratamento diferenciado, mas ali está uma teoria. Na prática, quais aspectos eu posso levar em consideração, considerando ali o artigo 49, como eu coloco aquilo ali em prática? O que eu posso utilizar como argumentação para identificar que seria mais vantajoso para a administração pública afastar o tratamento diferenciado? Pronto. Pelo artigo 49, inciso primeiro, é você observar se você tem pelo menos 3 empresas, né, microempresas, empresas de pequeno porte, na região, no local onde você está realizando aquela contratação, que consegue atender aquele objeto. Eu entendo, eu acho que o senhor mais do que eu, senhor não, né? Você mais do que eu, né, que entende de planejamento, eu penso que lá, de repente, na pesquisa de mercado, lá do ETP, você já consegue... Isso mesmo. Isso não é mesmo. isso? No ETP, na pesquisa de mercado, já consegue abarcar o mercado. E aí eu penso assim, sempre que eu falo isso para o pessoal, vem inclusive em outros contratos da administração pública, órgãos parceiros. Pessoal, esse serviço aí você contratou com quem? Não, foi com o MRPP, não. Nossa licitação não apareceu ninguém. Então você começa já a ver que ali não tem ninguém. Né? E importante, regional ou local. Né? O inciso segundo, que ele fala quando não é vantajoso, eu até citei o exemplo, né? Quando eu penso que é mais tecnicamente. Né? Não sei se você concorda, quando tecnicamente o tratamento diferenciado não é benéfico. Por exemplo, imagina, nós temos uma contratação aqui na sede, que é uma contratação de análise de qualidade do ar do sistema de climatização. A licitação ela é muito barata para a administração pública. É coisa assim de, eu acho, por mês, acho que é R$ 2.500 por mês. Quer dizer, no ano vai dar menos de R$ 80 mil. Só que nós não tornamos exclusivo para a MFP essa licitação. Por quê? Porque as empresas que prestam esse serviço não tem na região aqui, nossa. Não tem local nem região. Entendeu? As empresas que prestam serviço geralmente é de Salvador, é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Então, olha só, tecnicamente, primeiro, tecnicamente é um serviço complexo, que envolve, né, engenheiro químico, engenheiro... E segundo, porque não tem na região. Então, tem condição de você juntar as duas justificativas e não implementar. Mas eu penso que esse segundo, quando ele traz, não é vantajoso para a administração, para o complexo do objeto, eu penso que seja tecnicamente. Tá? E o inciso terceiro é quando ele fala de dispensa de inexigibilidade. Então, inexigibilidade, objeto onde você justifica, né, a contratação, você justifica a inviabilidade de competição, a própria lei diz, não se aplica. E dispensa, a lei diz, não se aplica, mas para as dispensas em razão do valor. Até para casar com o que eu falei, se eu estou realizando uma contratação com valor estimado de até R$ 80 mil, tá? Vamos dizer, R$ 50 mil, e eu fiz aquela análise, aferição da despesa do parágrafo 1º do artigo 75, que no exercício eu não vou ultrapassar aquele objeto no ramo da atividade, nem vou fracionar, então no meu processo de dispensa eu vou tornar exclusivo para a MFP, porque é abaixo de R$ 80 mil. Então, é nesse cenário que você tem que observar, né? A pesquisa de mercado, depois a questão mais técnica, que é do inciso segundo, e a questão quando for contratação direta. Isso mesmo. Professor Leonardo, não sei se você ouviu, mas faltam 7 minutos, né, para 1 hora. Rápido aqui o tempo passa, é um assunto que a gente... Papo bom é assim, a gente vai conversando, né, e vai... É um assunto que o senhor gosta de falar. Olha, nós não combinamos, mas eu queria sair do script, né? Já que a gente não combinou, vou lhe pegar de surpresa. O professor Leonardo Mota está lançando um livro sobre... Eu já li o livro, já fiz aqui uma leitura prévia, tá? O script aqui do livro, já dei uma olhada. É uma análise de acórdãos do Tribunal de Contas da União. É um livro indispensável para quem trabalha com tanto na fase de planejamento quanto na fase de seleção do fornecedor, gestão contratual. Professor, não foi combinado, mas eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Qual é a intenção, quando é que sai, como é que vai ser isso? Pois é, meus amigos, é uma ideia aí que já vem amadurecendo já há algum tempo. Quem me acompanha desde 2021
sabe que diariamente, semanalmente, eu divulgo no meu Instagram não apenas a ementa dos acórdãos lá, dos principais acórdãos do Tribunal de Contas da União. Eu leio a íntegra do acórdão com relatório e eu faço um resumo dos principais pontos do acórdão. Para quê? Para que você, lendo o que é que o acórdão trata, o tema, você diga, olha, isso aqui cabe no meu caso. Nós temos que entender que acórdão não é legislação, acórdão não é lei. Então, principalmente o Tribunal de Contas da União. E aí, a nossa ideia é exatamente isso. É agrupar, nós fizemos uma coletânea, essa coletânea que eu fiz no Instagram, inicialmente o livro será para os acordos de 2024, tá? Então temos aí mais de 100 acordos de 2024, e o livro vai trazer isso, pessoal, vai trazer o acórdão com palavras-chave para você pesquisar, né? E esse resumo que você tem no Instagram, eu vou trazer para dentro do livro, para você ficar no documento próprio. Previsão já está no forno, hoje o pessoal estava terminando a editoração, estamos no dia 28, acredito que até o dia 10 já vai estar aí a venda disponível. Ótimo. Então, um livro indispensável para que você entenda mais sobre acordos no Tribunal de Contas da União de uma forma mais rápida, prática, para você consumir essa informação. Em vez de você ler... E no nosso curso terá sorteio do livro. Sorteio do livro no nosso treinamento. Bom, relembrando aqui, antes de a gente terminar, dias 17, 18 e 19, é isso, professor? 17, 18 e 19, lá em João Pessoa, Hotel Atlântico, tá? Essa é a 9ª turma, mais de 400 profissionais treinados já na fase de planejamento e seleção do fornecedor, contratação direta. Professor, eu queria aproveitar também que o senhor falasse rapidamente um pouquinho da sua oficina de contratação direta. O senhor vai ter uma oficina em março, é isso? Isso. Nós estaremos, né? Nós estaremos no curso. Vai ser lançado provavelmente até o final dessa semana, pessoal. Eu, juntamente com o professor Abimael Torcati, professora Ana Moroni, professora Lia Passos, estaremos no curso remoto, tá? Vamos divulgar ainda a data, mas vai ser em março, né? Tratando sobre contratação direta e no finalzinho com uma oficina de dispensa de licitação também pelo compras.gov. Vai ser remota, tá? Vai ser online, remota, à noite, para você vir discutir com a gente contratação direta. Eu, professor Abimael Torcati, professora Lia Paz, professora Ana Moroni. Ótimo. Gente, é isso, né? É isso. 1 hora de live. Professor Leonardo, muito obrigado mais uma vez. A live vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui. E, perfeito. Mais uma vez, um show de aula aí que o senhor deu. Eu já falei, repito, o professor Leonardo Mota é uma das maiores autoridades aí no país em contratação direta e nesse assunto, tratamento diferenciado para a minha BP. Já aprendi muito e aprendo sempre com ele. Muito obrigado, professor, por mais essa oportunidade. Meu amigo, sempre uma satisfação, é um bate-papo, né? Você que é o mestre do planejamento. Pessoal, o professor Abimael Torcati, ele é referência em planejamento de contratações públicas na administração pública e em estatais. Então, não é só administração pública, é estatais, tá? Então, o professor Abimael tem livro, inclusive, na Amazon, falando, olha só, se você não quer errar sobre pesquisa de preço, tem lá, ó, 15 erros que você deve evitar na realização da pesquisa de preço. Perfeito. Está lá na Amazon, é um livro top para quem quer fazer pesquisa de preço. Tá bom, pessoal? Meus amigos, muito obrigado. Professor Abimael, um abraço, meu amigo. Gente, obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.